Dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, bom dia, turma de Assunção do Piauí, bom dia, opa, turma de Oeiras, estava sentindo tua falta aparecendo no IPTV, bom dia, turma de São Luís, bom dia, São João da Canabrava, bom dia para todos vocês que acompanham pelo YouTube também, né, Vivian, Michele, bom dia também para vocês todos, né, Vivian Maria, bom dia aí, São Luís, olha aí. Quem quiser já pode ir colocando aí, tá, professores? Oeiras, coloca o nome dos alunos para a gente poder, né? Caso tenha que contar uma historinha, a gente colocar eles como personagens também da história. Bom, nós estamos conversando com vocês aí sobre os princípios, né? Os aspectos das normas, né, e teorias da contabilidade. Aqui nós vamos continuar com vocês na parte 2, né? São 3 partes que nós dividimos. Uma parte mais introdutória, agora nós vamos ver aqui esses aspectos mais da norma dos princípios, e depois nós vamos trabalhar com vocês. No terceiro momento, nós vamos trabalhar aí com vocês, novamente, já incluindo aí o CPC e o CFC, que são as normas, e também as normas internacionais, tá? De contabilidade. Bom, então, está aí o nosso roteiro da aula, vamos ver os aspectos das normas e teorias da contabilidade. Nós vamos buscar aí uma compreensão e um entendimento, né? Diferenciando normas das teorias e tudo mais. E vamos ver também essas partes dos princípios e ver o caminho que temos, né, para a internacionalização da contabilidade. Tá? E vamos ver aí um pouco de revisão, prática e tudo mais. Regras, né? Pessoal, as regras que regem as demonstrações financeiras estão associadas ao balanço patrimonial e à demonstração de resultado. Tá? Regras básicas. O resultado interfere no patrimônio, tá? Porque vai gerar lucro ou prejuízo e vai somar ou diminuir o patrimônio líquido. E assim afeta os seus ativos. Tá? E também, quando ocorre a venda, também diminui ativos ou quando compra a prazo, também afeta lá. Tá? Então, seguindo aqui com vocês, né? Olha só, né? Nós dividimos o nosso estudo em 3 partes. Falamos da teoria, falamos das teorias na aula passada, as teorias da contabilidade. Agora nós vamos estar conversando com vocês mais sobre os aspectos da transição das normas contábeis, para que a gente possa entender bem isso aí. E na próxima aula nós vamos conversar mais a respeito dessas normas já como manifestações do CFC e do CPC. Tá? Então, vamos ver agora aqui. Tá? Revisando aí para vocês, nós temos aí que as normas, a estrutura conceitual da contabilidade, aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido porque isso aqui é revisão, né? Então, a estrutura conceitual da contabilidade, nós temos aí, alguns autores ou doutrinadores admitem uma hierarquização desses conceitos ou princípios e chamou esses princípios aqui, então, a divisão de postulados, princípios e convenções. Tá? Os postulados na contabilidade é a base, né? Veja só, pessoal, os postulados estão ligados a uma aceitação indiscutível, ou como verdades indiscutíveis. Então, e aqui nós temos 2 postulados, o postulado da entidade e da continuidade. Porque, veja só, quando nós falamos de postulados aí, nós estamos falando para vocês de aceitação, porque eu só posso, né, tratar de algum princípio, alguma questão contábil, se eu tiver a entidade. Então, é verdade para a contabilidade, se eu tenho a entidade, então eu tenho que tratar. E a continuidade significa que ela continua viva e andando. Né? Opa, bom dia aí, Guilherme. Bom dia, Beatriz de Oeiras. Muito bom, gostei de ver aí, Oeiras. É isso aí. Né? É isso aí. Então, temos aí os 2 postulados. E quanto aos princípios contábeis propriamente ditos, aqui, pessoal, nós temos umas situações
em que podem ser mutáveis, né? E é sujeito de discussão. E aqui, como os princípios contábeis, nós temos o custo histórico, denominador comum, monetário, realização da receita, confrontação de receita e despesa. Tá? E aqui, esses dois princípios também, eles têm, a confrontação da despesa, ele está em substituição ao princípio da competência. Né? E temos também a essência da forma. Tá? E assim, e temos as nossas convenções. Bom, pessoal, quando tem assim, aqui, vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente pode dizer que é o alicerce, aqui as paredes e aqui é o telhado onde tem as limitações. Então, aqui, quando a gente fala de princípios, os princípios são mais amplos. Mas só que, para a aplicação desses princípios, há algumas restrições. E essas restrições, elas são dadas pelas convenções. E aí, dentro das convenções que tem proporcionam essas limitações aos princípios, ou fazem delimitações, né? Nós temos a materialidade, conservadorismo, a consistência e objetividade. Então, só recapitulação para a gente. Tá? Então, assim com base nos postulados, princípios e convenções, nós temos como construir a nossa casa. Né? Olha aí, na base, aqui recuperando essa ideia para vocês, na base, né, dos postulados, nós temos aqui a entidade e temos a continuidade. Significa que, né, a entidade é a pessoa, é a empresa propriamente, né? Qualquer indivíduo, empresa mesmo, é uma entidade que tem um patrimônio. E essa entidade, ela tem uma personalidade, jurídica, né? Que ultimamente, pessoal, não se vê mais, né, uma necessidade aí de conotação jurídica para identificar essa entidade. Basta que ela tenha um patrimônio a ser controlado. E também, quando nós falamos dessa entidade e os sócios, nós temos que fazer distinção entre as pessoas, a pessoa jurídica da pessoa da empresa. Então são separados esses patrimônios. Tá? É essa distinção. Recuperando também com vocês, a questão da continuidade significa que essa entidade, ela foi criada, nasceu para ela ter um prosseguimento, um andamento contínuo das suas atividades, né? E assim ter uma contribuição. Né? Aqui, nós podemos dizer, né, que quando a gente fala de continuidade, pessoal, nós estamos dizendo assim, que as empresas, elas constituem suas máquinas, equipamentos, para ter o seu processo produtivo. Então, ela tem aqui as suas máquinas para ter o processo produtivo. Em regra, essas instituições, as entidades não têm interesse em ter suas máquinas e equipamentos. Professor, eu já vi aqui uma empresa colocar que venda suas máquinas aqui e tudo mais. Acontece também, né, muitas das vezes, principalmente quando o empresário resolve, né, substituir suas máquinas. Vamos dizer, ele tem lá um tear, mas esse tear está do tempo muito antigo, que botou um tear novo, então ele vende aquele velho e compra um novo. Ou você tem uma empresa de transportes, vamos dizer, tem um micro-ônibus aí que trabalha com excursões, turismo, o transporte de alunos e tudo mais. E aí você compra um outro veículo para substituir um veículo mais novo. É claro, você não vai ficar com os dois, né? Se você não vai expandir teu negócio, você vai fazer o quê? Vai vender o antigo. Normalmente o que se faz, né? Nesses casos de transporte, né? O que a pessoa faz? Vai na revenda, dá o veículo velho de entrada e pega o novo. Né? Mais ou menos assim, tá? Então não tem interesse. E isso, pessoal, essa questão da continuidade, ela é relevante. Porque uma coisa é você ter um bem, ter um patrimônio, ter uma máquina, equipamento, e um processo produtivo funcionando normalmente. E isso agrega valor para a empresa. Agora, quando você parte para vender esses itens, né,
esses valores começam a decair muito. Na avaliação da empresa, né, ela estando funcionando bem, então ela vai estar sempre gerando benefícios futuros e isso, né, acaba valorizando a empresa. Muito importante. Assim, como falando dos princípios, revisão para vocês, tá, pessoal? Revisão mesmo, né? Quando nós estamos falando de custo, aqui, de custo histórico, tá? Nós estamos falando que os registros contábeis devem ser feitos com base no valor da aquisição do bem ou pelo custo de processo de fabricação desses bens, né? Ou então, quando eu compro um produto, qual o valor que eu vou registrar? É aquele valor que veio lá na nota fiscal, ou está lá no contrato, alguma coisa assim, né? Ou então, se eu estou fabricando, qual é o custo desse? Eu misturei farinha com fermento, é tanto de farinha, então aí eu tenho custo, né? Consigo apurar o custo também, tá? E veja que sempre esses bens são aqueles que estão destinados a gerar benefícios para a empresa. Ô, professor, como é que é esse negócio assim? Veja só, na hora de registrar o bem, um ativo para a empresa adquiriu, eu tenho que levar em consideração, né? Eu tenho que levar em consideração qual é a finalidade daquele bem, né? Até para poder fazer a classificação correta dele, né? Denominador comum, né? Quando a gente fala denominador comum, nós estamos dizendo para vocês, né, que a nossa moeda, no caso nossa, nossa moeda aqui é o real. Então, eu não vou colocar lá nos meus ativos, o valor é tantos litros de gasolina, tantos quilos de farinha. Não é assim que faz, né? Nós pegamos o valor, né, do bem, lá pelo custo histórico e registramos. Não tem o custo, o valor de custo histórico lá? Qual é o valor lá do litro da gasolina? Qual é o valor da saca de farinha? Qual é o valor lá? Qual é o valor? E assim, é registrado pelo valor. E a moeda que nós estamos falando, pessoal, é a moeda nacional, né? No caso, o nosso é o real. Professor, mas eu já ouvi fazer balanço aí, a empresa fazer balanço em dólar. Tem algumas empresas, pessoal, que fazem o seguinte, principalmente multinacional, ela faz o balanço aqui em reais e faz uma cópia, né? Faz uma cópia em USD. Faz uma cópia em dólar para mandar para a matriz, tá? É claro, né? A matriz lá está lá nos Estados Unidos ou está lá na qualquer canto aí. E aí o que acontece? A matriz lê na moeda dela lá, né? Então a gente tem que fazer aqui no Brasil, em reais, nosso denominador comum aqui, monetário, é esse aqui. E aqui fica livre para a empresa fazer uma cópia, né? E transformar tudo em dólar. Não tem problema fazer isso, tá? Mas é somente para efeitos lá demonstrativos. Mas, pela legislação brasileira, tem que ser feito em reais, tá? E isso, pessoal, essa utilização da moeda aqui, né, ela dá uma homogeneidade nos diferentes itens, né? Assim eu consigo saber dentro qual é o valor do meu patrimônio e somar gasolina com farinha, com fermento, com máquina, com carro e tudo mais. Assim eu consigo somar. Se eu tenho lá que farinha vale 10 mil reais, o carro vale 50 mil, aí eu consigo somar o 10 mil com 60, mas carro com farinha eu não somo. Somo os valores deles, tá? Aqui, pessoal, agora vamos falar com vocês sobre a realização da receita, tá? Aqui, pessoal, nós podemos juntar também a realização da receita e confrontação com a despesa. Na verdade, nós temos aqui esse princípio aqui, que é a receita, pessoal, ela tem que ser registrada
na data que ela foi gerada. Então, se foi feita uma venda, aqui. Vamos colocar assim, ó. Deixa eu ver se tem mais. Não. Então, vamos dizer aqui, teve uma venda de R$10.000, sendo uma entrada de 2.000 e 4 parcelas, mais 4 vezes 2.000. Não estou botando juros aqui porque não é relevante aqui para nós a ideia dos juros, tá? Dá dividindo aí em 4 vezes, então daí dá o quê? Dá 5, dá 10.000, não deu? Qual é o valor que vai ser registrado na contabilidade? Vamos colocar a data dessa negociação também, né? Aqui vamos dizer foi dia 18/10/22, não foi? Pronto, 18/10. Qual é o valor que eu vou registrar? Na contabilidade, nós vamos registrar lá. Vamos registrar 10.000. Ô professor, mas eu só dei 2.000 de entrada. Não, você registra pelo valor total do bem, da data que fez. E aí você vai ter lá uma parte que pagou em dinheiro e vai ficar devendo fazer um registro de uma dívida do outro. Aqui, pessoal, nesse momento, não é relevante eu entrar no mérito de como é que vai ser essa contabilização. Nós vamos ensinar para vocês, mas em outro momento apropriado, nós vamos tratar. Aqui eu só quero que vocês entendam que o registro é feito aqui, pelo valor total. Tá? Pelo valor total, aqui vamos fazer o registro. Vamos botar isso aqui de vermelho, né? Aqui que senão vai ficar feio, né? Vamos botar isso aqui, né? Então, vamos botar isso aqui de vermelho que vai ficar, né? Aqui, ó, o registro é feito pelo valor total. Tá? Qual é o valor total do nosso registro aqui, que vai ser? Vai ser de 10.000. Tá? Valor. Eita, tira isso aí para mim. Opa! É feito aí, pessoal, pelo valor total, tá bom? Beleza? Pessoal, até aqui tá difícil, né? Aí, turma de São Luís aí, Guilherme, Beatriz, de Oeiras, né? Guilherme, Beatriz, a Vivian também aí, a Michele, que estão acompanhando pelo YouTube, a turma do IPTV, a turma de Assunção, turma de São Luís, São João da Canabrava. Tá difícil aí, até aqui? Pessoal, se tiver difícil, não deixe de perguntar. Não deixe de perguntar. Porque se vocês deixarem de perguntar, para frente, né? Nós vamos virar. Vai ser difícil compreender para frente todo o processo da contabilidade. Então, é feito pelo valor total aqui e não pela parte, tá bom? Vamos à frente aqui. Então, agora vamos conversar com vocês sobre a confrontação das despesas. Então vamos lá, né, pessoal? Então, agora nós vamos falar aqui sobre a confrontação da despesa. Aqui, pessoal, nós estamos falando da confrontação da despesa. Nós temos que reconhecer a despesa, pessoal, no momento em que ela ocorre. Só que, então, essa despesa é no momento que ela ocorre, porém, no caso de uma venda de um produto, aqui, vamos colocar, deixa eu ver se tem mais outro. Não, não tem não. Vai? Não. Pronto. Isso. Então aqui, vamos dizer o seguinte, né? Nós tivemos aquela venda, né, de um produto lá, que foi por 10.000.
Só que eu comprei esse produto, né? A compra que foi feita, né? A compra que foi feita desse produto, essa mercadoria ou matéria-prima, tal, alguma coisa assim, tal, né? Ela foi feita, a compra desse produto foi feita por, vamos botar aqui, né? 6 mil, tá? Ela foi feita, comprei a mercadoria por 6 mil e vendi por 10. Ei, professor, mas o senhor está pensando em ganhar muito dinheiro nesse negócio aí, né? Tá botando aí, um percentual bastante. Pera lá, pessoal. Pera lá. Aí vocês mais na frente vão entender a questão de markup, tá? Por isso que eu botei 6 mil para 10 mil, porque aí no meio, né? Some aí, né? Some aí. 7,6 de COFINS, 3,65 de PIS, 18% de ICMS, 1,8 de CSLL, 1,8 aí tem imposto de renda, mas vai somando os tributos todinho, vocês vão ver que essa margem aqui não está tão assim, tá? Mas na frente a gente vai conversar com vocês essa questão dessas margens para ver a diferença. Então o que acontece aqui, pessoal, né? Eu vou lançar lá na minha contabilidade, vou fazer o registro, né? De quanto? Eu vou fazer da venda de 10 mil, né? O registro, vamos falar, nós vendemos 10 mil. Ah, na nossa, vamos pegar aqui a nossa, estão lembrados lá da nossa DRE? Aqui, ó, DRE. Nós vamos ter a nossa venda aqui de 10 mil. Estão lembrados disso? Lá na DRE. Aí, nós temos aqui o custo da mercadoria vendida, né? 6 mil. Estão lembrados da apuração do resultado? Aqui, ó, resultado. Vamos entrar muito na frente, nosso resultado aqui foi de 4 mil. É nesse momento aqui, pessoal, é nesse momento que eu faço essa confrontação. E quando é que eu faço essa confrontação? Olha só, pessoal, nós não fizemos essa confrontação aqui, essa venda aqui, não aconteceu, né? 18/10/22. Então, essa despesa aqui, esse custo, também é dia 18. É nesse momento. Tá? Precisamente a gente faz. Professor, mas veja só, do ponto de vista contábil, aí a gente vai estar dizendo assim, né? Mas a apuração é feita lá no momento que vai fazer a DRE, então você leva em consideração pela competência. Na verdade, assim, essa despesa, pessoal, é todo o sacrifício que eu faço, é todo o sacrifício que eu faço para obter uma receita, tá? Ok? Então, isso que a gente chama de confrontação. Eu confronto a receita com a despesa e apuro o meu resultado. Professor, mas eu tenho... Não é para toda a venda que você vai fazer isso, né, pessoal? Se for um sistema informatizado, isso aí já vai acontecendo, né? Quando você lança lá o custo, qual é a mercadoria que você está dando a saída, obviamente você está dando uma saída do ativo, está vendendo esse produto, então vai mexer com a conta do ativo, vai mexer com a conta de receita, vai mexer com a conta de despesa. Se é informatizado, já vai acontecer tudo isso. Se não, a gente vai aprender esse processo aí, como é que ele funciona, tá? A gente vai fazer manual para vocês, mostrando manualmente para vocês. E aí, informatizado, a coisa acontece tudo de novo. Temos um outro princípio também, que é denominado princípio da competência, que na verdade, assim, esse princípio da competência, pessoal, ele ele foi transformado, nos dois princípios da realização da receita e da confrontação da despesa. Então, esse princípio, na verdade, ele era antigamente competência, mas ele está desdobrado nesses dois princípios que a gente já explicou para vocês. E veja só, quando nós falamos desse regime de competência, nós estamos dizendo que o registro, ele é feito aqui, na data do ato, não é do ato, é do fato, tá? Tá certo? Na data do... de novo.
Aí, bagunçou aqui. Voltou. Aqui é na data do fato, né, contábil. O que é a data do fato contábil? Nós não falamos lá na data da venda, né, que era 18/10/22? Então, se a venda aconteceu, para mim não importa se foi à vista ou se foi a prazo para registrar. O fato é que essa venda, ela aconteceu no dia 18, e para mim não importa se ela é à vista ou se ela é a prazo. Professor, mas... Calma. Para fazer o registro da venda, o registro, qual é a competência que tem? Não me importa se é à vista ou se é a prazo. Pelo regime de competência, não importa. É o dia que aconteceu a venda que eu vou registrar e pronto, acabou. Professor, mas eu não tenho que ver esse negócio se é à vista, se é a prazo. Tem, claro, né? Se você vai estar olhando aí do ponto de vista financeiro, tá? Mas do ponto de vista da competência para registrar é a data que aconteceu a venda. Tá? Beleza? Explicamos aqui para vocês já, né? Nós já explicamos, né, que essa aqui, né, houve esse desdobramento, mas a ideia é a mesma, tanto na confrontação como na realização da receita, sempre assim. Tá? Aqui agora também, vamos falar a essência sobre a forma. Precisamos falar sobre a essência sobre a forma. Pessoal, aqui nós temos que observar, né, a forma legal de uma essência econômica. Caso, né, o documento não expresse a realidade, não tenha a forma não espelha a realidade ou a essência, eu vou pela essência. Vamos supor lá que você tenha realizou um negócio lá, foi realizado um negócio e tem lá um registro lá, lá apareceu uma forma, um documento que está dizendo que o produto lá, a matéria-prima ou alguma coisa lá que você foi comprado, ou um produto usado e tal, e o recibo está lá dizendo lá que foi 55 mil. Mas, na verdade, saiu do caixa da empresa 56. Qual que é o registro? 56. Porque o que saiu do caixa foi 56. Teve aí um ágiozinho aí no meio, tá? É isso que quer dizer esse. Agora sim, nós falamos dos princípios, agora nós vamos conversar o seguinte, agora eu tenho restrições a fazer, que é o que a gente chama lá das limitações, é o nosso telhado, são as nossas convenções. E aqui agora, pessoal, assunto novo. Assunto novo. Aqui, nós vamos falar primeiro da objetividade como restrição. Quando nós falamos de objetividade, pessoal, nós estamos dizendo assim que, para que não tenha distorção de informação, eu tenho que escolher um procedimento adequado. Objetivo. Tá? Então, veja só, se eu comprei uma mercadoria, eu comprou lá uma máquina conforme nota fiscal, número tal. Ponto. Acabou. Está bem objetivo, direto. Tá? É na hora de descrever que eu vou dizer lá. Comprei um veículo, né, marca marca tal, com utilitário ou potência e tal, né? Ou bota o modelo dele lá e já clica lá, conforme nota fiscal, número tal. Aí você foi bem objetivo na coisa. Aqui, pessoal, é buscar sempre ser o mais objetivo possível, né? De forma a evitar distorções. Então eu não posso colocar lá, comprei um carro, mas, né,
É um carro usado, mas usado só 10 anos, 10 anos de uso, ou 8 anos de uso, não sei o quê, que ele tá mal. Não, aí não dá certo. Não dá certo. Comprou um veículo, marca tal, modelo tal, pelo valor de tanto, conforme nota fiscal ou então o recibo número tal. Acabou. Eu não preciso ficar com muitas firulas nisso aqui, não. Vamos agora, então, falar da materialidade. Quando nós falamos da materialidade, nós temos que ver o que é relevante, pessoal, para informar no relatório. Imagine só, né? Eu vou registrar lá no meu coisa, né? No meu relatório lá, botar. Fiz uma compra lá de clips, grampo. Esse grampo para grampeador, né? Comprei clips, grampo, taxinha, né? E tudo isso, vamos supor assim, né? A taxinha, o grampo, uma cartolina que eu usei, alguma coisa assim. Comprei lá por R$3. E a empresa nossa, uma empresa que fatura aí milhares de reais, né? Vende carro, vende moto, vende carro, casa, tudo mais, vende coisa. É relevante eu descrever que eu comprei um clips, eu comprei meia dúzia de clips por 20 centavos. Não é relevante. Eu posso juntar tudo, né? Materiais de escritórios, né? Ou então materiais, né? Algum material lá, que pode usar lá para os marqueteiros, alguma coisa assim, para a pessoa. Comprou lá materiais, no valor de tanto, né? R$3, conforme nota fiscal número tal. Pronto, acabou. Eu não preciso descrever que eu comprei meia dúzia de clips, meia dúzia de grampo. Eu comprei daqueles elásticos para poder empacotar dinheiro. Aí eu comprei meia dúzia. Porra! Não é relevante, vai dar muito trabalho para isso. Então, eu tenho que ver que a questão tem que ser relevante para mim. Quanto à consistência, né, podemos dizer para você que, né, para que não haja ficando mudança, havendo mudança de critérios, né, então, nós temos o quê? Ter um formato mais constante. Como é que eu faço? Né? Eu não posso lançar, né, de forma diferente. Vamos dizer, no ano eu vou lançar agora, né, fazer provisão de tal, não sei o quê. No outro ano eu vou fazer... Não, peraí, fica confuso demais, meu. Professor, não entendi. Não é para entender mesmo, não. Porque eu falei... É porque é confuso. Então, eu tenho que ter, né, evitar mudanças de critérios. Nós vamos na frente mostrar para vocês como é que eu uso um critério direitinho. Voltando aqui, né? Eu não quero fazer mudança de critérios, tá? Ok? Então, tem que estar aqui. Isso, pessoal, essa questão, porque, de repente, eu preciso fazer comparações de um período para outro. Então, eu tenho que fazer todo um estudo antecipado para estabelecer quais são os critérios que eu vou utilizar. Aqui, o conservadorismo, fechando nosso telhado. Eu vou contar a historinha para vocês primeiro, né? Imagina só, né? Você começou a criar galinhas. E aí você montou como é que chama? Você tem lá 10 galinhas. Normalmente a galinha bota, pelo menos tem um período, fora o período de choco e tudo mais, a galinha bota um ovo por dia. Aí você vai fazer, efetuar suas vendas, aí você vai vender, né? Eu tenho 10 galinhas, então eu posso vender 10 ovos todo dia, então eu vendo 10 ovos hoje, na terça, na quarta e tal. Eu antecipo essas vendas todas e vendi. Para o mês todinho, 10 ovos por dia, vendi. Pessoal, eu não posso contar com a coisa mais favorável no primeiro. Eu tenho que ser conservador. Tá? Eu tenho que ser conservador na coisa.
Então, se eu tenho uma situação do meu ativo, se eu posso assim, ando 10 ovos por dia e tal, então eu vou considerar, né, 10 dias, 10 vezes 10 dá 100, eu vou contar. Não, eu não vou fazer assim, eu vou ser conservador. Né? Eu não tenho esses 10 ovos por dia. Né? Aqui, pessoal, eu tenho que... Outra questão também. Vamos supor que eu tenha vendas a prazo. Né? Vendas a prazo. Tá? Vamos supor que eu tenha aqui vendido 100 mil em vendas a prazo. Mas, historicamente, 100 mil, vamos dizer assim, que eu tenha 100 clientes, vender cada um 1.000. Tá? Aqui, para 100 pessoas. Tá? Para 100 pessoas. Só que, pessoal, eu já tenho dado histórico que 2 não pagam. 2 pessoas não pagam. E eu sou conservador, então, se eu tenho essas vendas a prazo, o meu fluxo de caixa vai entrar 100 mil. Eu estou pensando que vai entrar 100 mil lá no meu fluxo de caixa, mas 2 pessoas não pagam, então eu registro o quê? Eu vou anotar que eu só tenho 98 mil. Isso é ser conservador, porque eu já sei assim, ó, 2 pode não pagar. Professor, mas eu não posso botar advogado para comprar? Pode. Não significa que você vai perder. Você, como com forma conservadora, você vai contar só com 98. Se acontecer desses 2 também pagarem, você recebe. Ótimo, excelente. Tá? Excelente. E isso, pessoal, o objetivo disso é não influenciar um otimismo ilusório para o investidor ou acionista. É a mesma coisa, se eu tenho a possibilidade de vender esses produtos, né, por 100 mil, mas tem cliente que pede 2% de desconto e a negociação só acontece quando... Então eu tenho que contar só com 98, mesma situação. Isso é do lado do ativo. Mas do lado do passivo, aqui, vamos colocar aqui que é do ativo. Do lado do passivo, da obrigação. Vamos supor lá que você tem um débito lá de R$1.000. Você tem um débito de R$1.000. E esse débito aqui, vamos supor que você atrasa o pagamento. Você tem um atraso, né? Eu tenho um atraso nesse pagamento. E normalmente lá, você tem situação em que tem fornecedor que cobra 3% ao mês, né? Mais 2% de multa. Mais 2% de multa. Vamos botar diferente aqui. 3 ou 2%. Mas existe a possibilidade... Você está atrasando esse pagamento. Mas existe a possibilidade de negociar com o fornecedor lá e ele dispensar esses 2%. Aí você vai atrasar um mês. E aí, o que você contabiliza? Você vai contabilizar os 2 mais os 5. Você vai contabilizar aqui, no caso, né? 5, né? 50, né? 50. Você vai contabilizar, fazendo a continha aqui, pessoal, você vai contabilizar o quê? Aqueles 2.000, você vai contabilizar de encargos aqui, o 50, que é 3% de juros no mês, mais 2%. No caso de um atraso aí de 30 dias. Professor, mas não significa que você não pode negociar com esse fornecedor para ele dispensar ou juros ou os 2% de multa? Tá? Pode acontecer isso? Pode. Então, mas só que nesse caso,
você tem que ser pessimista e contar assim, olha, ele pode cobrar os 50. Está dentro da lei para ele. Do aspecto legal, ele pode cobrar isso. Inclusive, tratou isso aqui. Mas ele pode dispensar? Pode. Então isso, pessoal, eu vou estar fazendo o quê? Eu não vou antecipar, né, lucro, mas eu vou antecipar prejuízo. Eu não antecipo que eu vou ter um lucro. Eu antecipo que eu possa ter um prejuízo. Isso é a postura conservadora. Tá? Vamos à frente, hein? Conhecer um pouco mais. Então, com isso, nós construímos a nossa casa com nossos princípios postulados e nossas restrições. Então, tá aí agora para vocês um mapinha completinho aí da nossa casa aí, dos nossos princípios telados, postulados, princípios e conservadorismo. Tá? Ok? Só para vocês terem uma ideia aí, geral desse aí. Mas aí, pessoal, era o que estava aí, né? Pra gente, né? Tudo que a gente viu aqui, pessoal, é o que estava até 2017. Agora nós vamos entrar num período de transição da teoria para as normas. Então, na teoria, nós tínhamos lá os postulados, princípios e convenções. Agora vamos começar a passar para a parte normativa mesmo. E sabendo aí, né? E sabendo vocês que aqueles princípios, as convenções que nós fizemos estavam valendo desde 93, que teve outros anteriores, tá? Eu peguei só de 93 para cá. Até 2017. Estava valendo tudo aquilo que a gente falou. Aí agora vamos passar por um processo de conversão, né? Um processo de conversão para aqui, para as normas internacionais de contabilidade. Então, aquele período agora, né, ficou para trás. Mas não vou dizer para vocês que tudo que estava lá estava errado, não. Que não devemos considerar. Né? Não está tudo revogado. Nós temos que entender agora que essa normatização internacional, ela visa agora para você fazer uma convergência internacional, para que não haja mudanças, tá bom? Mas nós vamos ver esse assunto na próxima aula, que nosso tempo já chegou no limite, tá? Um abraço e até daqui a pouquinho.